Bom dia, irmãos e irmãs, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, agradeço os anjos, arcanjos, querubins, serafins, agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O objetivo desse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Eu peço a cura dos enfermos, aqueles que estão passando necessidade. Peço que supere suas necessidades o mais rápido possível com êxito e prosperidade. Eu peço comida para quem não tem que comer. Eu peço emprego para os desempregados. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço compaixão e misericórdia para ambos. Peço vibrações positivas para os prisioneiros, os perseguidos pela justiça, os perseguidos pelos injustiçados. Peço vibrações positivas para os idosos, principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê suas necessidades. Eu peço vibrações positivas vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, Peço vibrações positivas para as mães, os pais solteiros. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãos, dê um lar, uma família para ambas. Peço vibrações positivas para todos, Eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão, Eu peço paz lá para a Venezuela, que teve eleição, mas a narrativa de disputa do poder está levando a conflitos, Então eu peço paz, harmonia, compreensão, entendimento, respeito entre eles. Peço paz para os Estados Unidos também, que vai ter eleição. Então, peço paz, entendimento, compreensão para eles lá, respeito. Eu peço para o Brasil, com eleição também, peço paz, luz, entendimento, respeito, Peço paz para o Brasil, paz para todos os países que vão ter eleição, Paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, Paz para todos ali do Oriente Médio. Peço no conflito que está tendo entre Irã, com Israel com Líbano. Eu peço muita paz para eles lá, Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes, que eles possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, o filme Nosso Lar 2, a narrativa do livro do Nosso Lar 2, Os Mensageiros. A narrativa do filme não é um livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu estou na quarta temporada estudando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz, Evangelho e Luz do Cosmos, pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Exílio Mais, e a terceira foi esse mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, prece, faço uma prece, a leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. O tema: Sócrates, Platão, os percussores da ideia do Espiritismo. Não só o princípio da reencarnação está aí claramente exposto, mas o estado das almas, que estão ainda sob o império da matéria, está descrito tal como o Espiritismo o mostra nas evocações.
A mais, está dito que a reencarnação no corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta apenas que a alma que tornou boas resoluções na erraticidade é que tem conhecimentos adquiridos. Leva em renascendo menos os defeitos, mais de virtudes e mais de ideias intuitivas, que não tiveram em sua procedente existência, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. O céu e o inferno, segunda parte, exemplo. 5. Item 5. Depois da nossa morte, o gênio da mão demônio, que nos foram designados durante nossa vida, nos conduz para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades, o tempo necessário, são conduzidas à vida em numerosos longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiões, os espíritos protetores, espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, depois de intervalo mais ou menos longos de erraticidade. Item 6. Os demônios enchem espaço que espera o céu da terra. São laço que une o grande todo consigo no mesmo. A divindade não entrando jamais em comunicação direta com o homem, e por intermédio dos demônios, que os deuses comerciam, e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, que deu origem a demônio, não era tomada no mau sentido da antiguidade, como entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos seres malfeitores, malfazejos, né? Mas de todos os espíritos em geral, entre os quais distinguiam-se os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios, predominante ditos que se comunicavam diretamente com os homens, né? E o mesmo se diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens, senão por os intermédios dos espíritos puros, encarregados de transmitir as suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Colocai a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é de tomar um maior cuidado com a... Então aqui, vamos entender a narrativa desse texto aqui. Ele fala ainda da matéria do espírito, né? Que o espírito ele traz essas informações, e dos seus defeitos, que o espírito são os espíritos impuros. E depois ele faz aqui a colocação da expressão demônio, né? Que antes dessas expressões, você tinha os deuses, né? Os deuses seriam os espíritos que eles colocavam mais evoluídos, e os demônios menos, né? E aí a doutrina ela explica que Deus ele tem os espíritos mais evoluídos, que são os espíritos puros que nos traz os recados, e tem os espíritos que são menos evoluídos, né? Na qual fez essa colocação. E os anjos são os espíritos mais evoluídos. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação.
Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.